Seja bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Na época tinha dois Marcinho VP, o outro era o traficante da comunidade chamada Dona Marta. Esse Marcinho VP foi encontrado morto na tarde do dia 28 de julho de 2003, dentro de uma lixeira do presídio Dr. Serrano Neves, o Bangu 3. O bandido teria sido asfixiado. Os agentes penitenciários da unidade deram falta de Marcinho após a chegada do advogado do traficante. Os agentes procuraram Marcinho, mas ele só foi encontrado quando o advogado já havia ido embora. Marcinho estava na galera A3, junto com outros 56 presos. 24 horas antes de morrer, Marcinho contou a parentes que estava sendo ameaçado de morte e achava que seria assassinado em breve. Poucos dias antes da morte de Marcinho, agentes do Serviço de Inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP, interceptaram um telegrama endereçado ao traficante, com ameaças de morte. O remetente do telegrama era o também traficante, o Marcinho VP do Complexo do Alemão, que na época estava preso no presídio Bangu. O telegrama dizia: cala a boca, senão você vai para a vala. Você está querendo aparecer demais. Mesmo após a descoberta do telegrama, Marcinho não pediu para ser colocado no seguro cela destinada para presos jurados de morte, segundo então o secretário estadual de Administração Penitenciária, Astério Pereira dos Santos. As entrevistas dadas por Marcinho VP do Dona Marta, que estão no livro Abusado, teria desagrado ao xará Marcinho VP do Complexo do Alemão, segundo as primeiras investigações da polícia. O livro foi lançado em maio de 2003, 2 meses antes do assassinato do traficante. O crescimento do império no Comando Vermelho com Marcinho VP longe e incomunicável. Com seu companheiro Elias Maluco preso pela morte do jornalista Tim Lopes no Complexo do Alemão, o seu império tomaria outros rumos. Até que na década de 2000, o quartel-general no Complexo do Alemão e Penha foi criado. Marcinho administrava o Complexo do Alemão, e o Elias Maluco administrava o Complexo da Penha. 2 importantes redutos para o Comando Vermelho. No Complexo do Alemão o tráfico seguiu com vários gerentes gerais comandando diversos pontos, e com pouca expressão na mídia. O traficante mais conhecido e que sacramentou um novo Complexo do Alemão foi o traficante conhecido como Tota. Tota foi escolhido a dedo pelo Marcinho para liderar seu império. Ele não era nascido e criado no Complexo do Alemão e não tinha um apoio dos traficantes de lá. A administração do Tota era ferro e fogo dentro do complexo. Ou obedecia, ou morria, e assim ele fazia até com os moradores. Ganhou uma moral grande na facção, quando tomou as bocas do Morro do Adeus em Bom Sucesso. O Adeus já estava quebrado e sem líder, e o Tota ofereceu melhorias, e os bandidos que sobraram do ADA, optaram por trocar de facção. Tomar o Morro do Adeus era questão de honra para o grupo do Marcinho, devido à rivalidade que ele teve com o traficante mas lá não dava grandes lucros, se compararmos outros redutos dentro do Complexo do Alemão. Foi passando o tempo e o Tota começou a se tornar mais cruel na liderança do Alemão. Depois que mataram seu irmão na favela da Grota, ele praticamente pirou. Seus soldados e comparsas começaram a notar a mudança e iniciaram um processo de fritura do Tota para o Marcinho. Até que começaram a informar ao Marcinho que o Tota planejava um golpe dentro do Complexo do Alemão, colocando a facção TCP dentro do complexo. Os gerentes e soldados pediram autorização para retirar o Tota de liderança, e finalmente o Marcinho autorizou que retirassem. Só que a carta chegou antes nas mãos dos homens de confiança do Tota, como o traficante conhecido como Jansen. Sabiam que iria morrer, e começaram a matar primeiro. Mas o primeiro tiro nem foi disparado com tanta gravidade, porque rapidamente o grupo liderado pelo traficante Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, começou a caçar o Jansen e o Tota no Complexo do Alemão. Conseguiram matar os 2 traficantes. O Tota em especial, foi torrado no alto do Complexo do Alemão.
Esse churrasco de bandidos no Alemão entrou em pauta para a polícia e desvendaram que seria o sucesso do Tota no complexo. E o número 1 se tornou o traficante Pezão. Pezão era um bandido de perfil tranquilo, que evitava a mídia e era sempre fiel aos líderes da facção. A mídia só descobriu sua existência depois da divulgação da filmagem, onde os traficantes comemoravam a ascensão do Pezão no complexo do Alemão. A função do Pezão era bem simples: arrecadar todos os lucros das bocas do Alemão, repassar para quem era de direito, e fazer todos os pagamentos para os traficantes que estavam detidos. E isso ele fazia com perfeição, ganhando a confiança plena do Marcinho e do Elias Maluco. Tudo corria conforme o planejado pelos bandidos. Ninguém entrava no complexo do Alemão, e de lá davam guarida para todas as comunidades que são CV do Rio de Janeiro. Mas uma atitude burra que veio de dentro da cadeia decretou o fim do QG no Alemão. Para protestar melhorias dentro dos presídios, o Marcinho encabeçou uma ordem para que tocassem o terror na cidade do Rio de Janeiro, tacando fogo em ônibus e matando policiais. Bem ao estilo anos 90. Só que a facção estava com uma mentalidade polarizada, e poucos concordavam com a administração do medo e violência. Sabiam que era inútil lutar contra o governo dessa forma, tendo em vista que o CV já tinha começado a perder redutos para as unidades pacificadoras, ferindo os cofres do caixinha da facção. Onde tinha o PP, os lucros diminuíam. Para não contrariar o chefão, os soldados do Alemão e Penha começaram a tocar o terror no Rio de Janeiro, chegando a queimar as pessoas vivas nos ônibus. As autoridades conseguiram interceptar essas reuniões do CV e descobriram que as ordens partiram da cúpula do Marcinho. Na época estava na moda ocupar as comunidades com o PP. Era uma novidade para todos. Rapidamente ganharam autorização do governo para realizar a ocupação. O primeiro alvo era no complexo da Penha, pois descobriram que os ataques foram realizados pelo grupo do traficante Fabiano Atanásio, o FB, que já era peça importante da facção no Rio de Janeiro. O FB assumiu a liderança no complexo da Penha, aconselhado pelo traficante Elias Maluco, que já tinha entregado seu reduto para o Marcinho, para não ganhar a culpa de tudo e conseguir algum benefício dentro na justiça. A missão do FB era liderar o tráfico em conjunto com o Mica, e ao mesmo tempo, expandir os territórios do CV no Rio de Janeiro. Ele conseguiu tomar com sucesso o Morro do Juramento, Jorge Turco e Morro do Chapadão. Quando não puxava, ele ajudava os comparsas. Mas fracassou nas invasões da Mineira, Macacos, Serrinha, Muquiço e Conjunto Quitungo. O Marcinho ficaria inconformado com os insucessos do FB no Rio de Janeiro, porque além de ter um poder bélico e dinheiro em mãos, não conseguia concretizar as invasões rápidas, e sempre chamava a atenção da mídia. Quando recebeu o toque para tocar o terror no Rio de Janeiro, de primeiro momento o FB não concordou, mas foi obrigado a fazer. Insatisfação do Marcinho chegou ao complexo do Alemão, que fez até o traficante Pezão perder a confiança em FB. Mesmo sendo vizinhos de muro, um não batia com o outro. Quando começou o processo de ocupação no complexo da Penha e Alemão, a ordem que veio dos presídios era para não abandonar o morro e confrontar de frente os tanques de guerra, helicópteros e as dezenas de soldados que subiram no complexo. Óbvio que os líderes Pezão e FB viram que não dava para combater, e começaram o plano de retirada do complexo. Pezão convocou uma reunião entre os líderes no Alemão, para decidir o que seria feito no momento, porque todos concordaram em sair do complexo, levando armas e dinheiro. Na cabeça deles, a ocupação era só momentânea, depois aliviariam. Mas ninguém compareceu na reunião do Alto do Alemão, e todos trataram de fugir como dava. Se passando por morador, trabalhador, pastor ou o que dava no momento. Segundo relatos, o FB entrou em contato com o Pezão e disse que sairia do complexo e iria para o Morro do Juramento, um morro vizinho. Muitos saíram pela mata que separa o complexo da Penha e a favela do Juramentinho em Vicente de Carvalho.
Dizem que parte do grupo do FB fugiu pelo esgoto, parte de moto e carro pela mata, e uma parte comprou o transporte de policiais corruptos que estavam na ação. Do grupo do Pezão, parte se passou por morador e conseguiu sair do complexo. Alguns se entregaram e outros foram detidos. Bem como os traficantes Branquinho e Faustão, e também o Mistério MO50, gerente do Pezão, que preferiu se entregar. Uns se renderam, outros não. Mas a maioria foi morto em confronto com o exército. E teve bandido que tentou fugir com armamento, ouro e dinheiro, e foi pego na saída do complexo. Bem como o traficante de vidro da favela da Mangueirinha em Duque de Caxias, que tentou sair dando tiros na guarnição e foi morto em confronto. De Vidro era conhecido por ser matador de polícia, e se entregar para a polícia não ia ser fácil. Se não matasse ali, iriam esculachar na cadeia. Diz alguns moradores do local, que ele pensava assim. Mas continuando. O de Vidro estava com 3 fuzis, 3 pistolas e vários cordões de ouros no pescoço. Pessoas disseram que muitos bandidos largaram os armamentos no chão e tentaram sair correndo. O de Vidro pegava tudo que via no chão, para fugir pelo menos no lucro. Só que a tentativa foi falha. Finalizando, o complexo do Alemão e Penha foram pacificados pela UPP. Essa fuga desenfreada dos chefões irritou profundamente a cúpula do Marcinho. Contabilizaram um prejuízo de mais de 300 milhões de reais em drogas e armas do complexo do Alemão e Penha. E os traficantes Pezão e FB teriam que pagar essa conta. Como era querido pelo Marcinho, o Pezão foi deslocado para a função de matuto e iniciou sua administração fora do Rio de Janeiro, no complexo do Caramujo em Niterói. Como o FB era dono de algumas bocas, e tinha preço em outras espalhadas no Rio de Janeiro, ele começou a quitar a dívida, repassando parte dos lucros para a caixinha. Tudo que o FB tinha dedo, também era do grupo do Marcinho, até que as dívidas na Penha fossem quitadas. Os anos foram passando e o Marcinho investiu alto no complexo do Chapadão, CV, em Costa Barros. Abrigou muitos refugiados do Comando Vermelho e aumentou consideravelmente os lucros da facção, mas não chegava perto dos lucros exorbitantes dos complexos da Penha e Alemão. A Penha e Alemão, mesmo pacificadas, se mantiveram vendendo os entorpecentes, mas não com os lucros de antigamente. Muitos soldados foram abandonando o Comando Vermelho, antigos chefes optando por sair do crime, e as dívidas da facção crescendo exponencialmente. Principalmente a dívida com os parceiros da facção PCC, que revendia armas e drogas para o Comando Vermelho. Depois da pacificação do Alemão e Penha, a facção foi capengando no Rio de Janeiro. Mesmo sendo a maior, foi perdendo a expressão para os rivais do TCP e ADA. Dentro dos presídios os ânimos ferviam. Muitos conselheiros se desvincularam da facção, até o próprio Isaías do Borel saiu do posto de general, passando o cargo para o Marcinho VP, em meio à votação. Agora o presidente da facção seria o Marcinho VP, e ele seria o responsável por mediar os conflitos de todos os filiados ao Comando Vermelho. Daí por diante começou outra era no Comando Vermelho. Nas ruas o Marcinho queria se envolver em qualquer conflito dentro dos morros do CV, chegando a querer pegar o morro em questão para ele. Desde 96 preso, sua mente estava estagnada, e ele não fazia ideia de como o tráfico no Rio de Janeiro tinha mudado. Como um passe de mágica, ele começou a usar a caixinha para pagar os credores, para reaver antigas alianças. Pagou caro para libertar alguns homens de confiança, de forma que eles organizassem novamente a facção dentro do Rio de Janeiro. Conseguiu soltar mais de 20 traficantes do presídio de Bangu. Entre eles o traficante conhecido como Marreta, que saiu com a missão de expandir a facção no Rio de Janeiro. Pagou caro para soltar outros 3 homens de confiança, que foram os bandidos Fuda Mineira, Claudinho e Benemário. Inicialmente o Benemário cuidaria da facção na cidade, e faria os repasses dos comparsas e pagaria os credores da facção. Mas ele não conseguiu dar conta, pois os atuais chefes do CV em liberdade não obedeciam às ordens do Benemário.
Ele era antigo na facção, ficou muito tempo preso e não tinha amizade com todos. Esse cargo foi repassado para os traficantes Fu e Claudinho da Mineira. Eles responderiam pelo Marcinho em tudo que fosse questionado. Foram deslocados para o complexo do Chapadão, o novo QG que foi formado. E também como forma de reaver os prejuízos que o FB causou aos cofres do Marcinho. Já o Benem Mário foi deslocado para o Paraguai, na intenção de cuidar da distribuição da maconha e cocaína, pegando da fonte, para não pagar terceiros. Mas rapidamente o Benem Mário foi interceptado e capturado pela polícia paraguaia, passando posto para o traficante Marcelo Piloto, que saiu do pacificado Mandela para dar seguimento nas atividades da facção fora do Brasil. Marcelo Piloto até ficou alguns anos no Paraguai, ordenando tudo direito, até ser preso em 2017. E a organização Ala Marcinho foi arquitetado e realizada. No Rio Marreta Espândia, o Fu e Claudinho cuidava, e os matutos repassavam as drogas e negociavam a compra de armas. Se no quesito financeiro o Comando Vermelho foi se acertando com Marcinho na presidência, ele continuava errando com a ideologia de enfrentamento. E aplicou a política de atacar as UPs para recuar o governo dos redutos do CV. Mas o efeito foi inverso e chamou mais mídia para a facção dentro do Rio. Alguns líderes que não concordavam com isso, tiveram que andar com as próprias pernas, e não podendo usufruir dos matutos, fuzis e drogas da facção. Mesmo com todos os problemas, o CV foi se mantendo no Rio de Janeiro. Já em Duque de Caxias, Niterói, São Gonçalo e interior do Rio de Janeiro, a expansão foi a todo vapor, salvando a pele financeira da facção. O traficante Pezão conseguiu levantar o tráfico em Niterói, chegando a faturar milhões de reais por mês para o Marcinho, e aguçando o desejo dos comparsas em se mudar para fora do Rio de Janeiro. Mas fora do Rio de Janeiro, quem organizaria o tráfico seriam os homens da confiança do Elias Maluco, comparsa do Marcinho. Os homens ligados ao Elias só visam lucro e poder, e pouco enfrentamento. Deu tão certo essa tática, que começaram a fazer o inverso na distribuição de drogas e armas. Se antes saía do Rio para fora, agora, recebem fora e distribuem no Rio de Janeiro. Plano perfeito e lucrativo. Mas não contaram que logo as autoridades iriam descobrir. Hoje o Marcinho PV é tido como o principal líder dentro do Comando Vermelho, mesmo com decisões absurdas e irracionais. Na mesma facilidade que ele ordena ataques, ele ganha mais processos criminais na sua ficha de crimes. Todos interceptados pelo governo. Preso desde 1996, sem nunca ter ganho uma liberdade condicional ou semi-aberta. É considerado pela justiça como um preso extremamente periculoso, que consegue se mover suas ações mesmo em presídios federais, sem contato com o mundo exterior. Não sabemos até quando durará a influência desse traficante dentro do Comando Vermelho, ou se um dia ganhará a liberdade e sair do crime.